Fala, Fábio. Grande Damer, beleza? Tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo, na paz. Pô, obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o convite. E vai ser um prazer aí falar esse tempinho aí com você sobre jiu-jitsu, defesa pessoal. Sempre bom, né? Sempre bom. Ô, Fábio, deixa eu. Então vamos fazer. Podemos fazer meia hora em português, depois meia hora em inglês? Podemos, Tranquilo? sem problema. Tranquilo. Tá bom. Aí, seguinte, bom, eu estou fazendo essas lives esses dias, né, para falar sobre defesa pessoal, porque gravei um mini curso aqui de defesa pessoal que eu vou disponibilizar para a galera Legal. nas redes aqui e tal. E aí você é a primeira live, né? Eu consegui pô, um contato de um cara que, puta, que pariu, você sabe que eu sou fã, que é o Rickson, ele falou que vai fazer comigo segunda-feira que vem, vai ser muito legal. E de Muito um legal. outro, né, que foi um cara também que você treinou com ele, e outro cara também que é o Silvio Bering, né, que você mesmo, eu lembro na época, falou que é uma referência em defesa pessoal, né? Sem dúvida, cara. O Silvio foi um cara que eu estudei muito com ele, né? Assim, eu tive a oportunidade, na verdade, através do Marcelo, Uhum, e a gente ficou muito próximo. E o Silvio sempre foi um cara que me ajudou muito, que sempre abriu as portas da academia para eu assistir às aulas dele, né? E então eu ia garoto, sentava no cantinho do tatame ali, ficava assistindo ele dar aulas da vida pessoal e sem dúvida nenhuma foi um dos melhores professores de defesa pessoal que eu já vi, né? uhum. Realmente me ajudou muito na minha formação como professor essas aulas, né? Então você está aí fico honrado de fazer parte desse trio aí, Pô, porque o Rickson, o Rickson e o Silvio são realmente caras muito diferentes aí, né, do que a uhum. gente vê principalmente nos dias de hoje no jiu-jitsu. Acho que é um resgate muito legal esse que você está fazendo aí. E você sabe uma coisa, eu ia te perguntar para começar, eu quero falar esse negócio do resgate, mas eu ia te perguntar um negócio para você contar, eu vi você contando e você me contou essa história, eu lembro na academia, e como que era o jiu-jitsu lá da Academia Gracie nos anos 40, 50, lá na Rio Branco, né? Como ele foi se modificando um pouco, foi tendo a parte esportiva, eu até estou relendo o livro da Reila, né? E é muito interessante você ver esse Aham. processo todo. E como hoje ele vem resgatando aquela parte original que era tão importante, né? Você pode contar um pouquinho como foi essa história, Fábio, resumidamente? Assim? Cara, você sabe que hoje eu coloquei no meu canal, no quadro do Back to Back, né, que você tem lá o teu episódio também, eu fiz um Uhum. episódio com o Marcelo Alonso, a gente fala Eu vi que bastante você colocou. da história do jiu-jitsu, né? Uhum. E que o livro da Reila é um marco aí, acho que muito importante, que Muito. esclarece um monte de coisas. Uhum. Tem outras coisas vindo agora, puxadas até por esse movimento dela, trazendo Uhum. mais dados históricos ainda. Mas a realidade é que a Academia Gracie, na década de 50, era um grande sucesso no Rio de Janeiro. Era uma academia de mais de 500 alunos particulares, né? Então você imagina que a maneira como o mestre Carlos e Hélio desenharam o ensino do jiu-jitsu, ele foi baseado em aulas particulares, né? Então a metodologia criada para Uhum. ensinar o aluno era baseado na aula 1 a 1. Uhum. E quando você dá uma aula 1 a 1, você acompanha a progressão do teu aluno individualmente, quer dizer, você sabe exatamente onde aquele aluno está e o que você deve ensinar para ele na sequência. Isso se perde um pouco quando você vai para o grupo, né? Então, acho que o Uhum. primeiro ponto para a gente entender é essa dificuldade que as academias, quando tiveram aí quando o jiu-jitsu começou a ter as suas explosões de crescimento, elas levaram muito mais a aula coletiva. E aí, de novo, né, não existia aula coletiva na Academia Gracie, existiam as aulas particulares e o final do dia era um treino coletivo da família, quer dizer, dos Uhum. alunos mais antigos, né? Era um catadão ali para os caras se desenvolverem, treinarem Uhum. efetivamente a luta, né? E os alunos que saíram dali e que foram depois tendo suas próprias academias, eles levaram aquele modelo, que era um treino, não era uma aula propriamente dita.
Então, eu acho que isso essa explicação é para contextualizar o que a gente vive, a realidade das academias que a gente vive hoje, né? Academias muito voltadas para a competição, e aí você tem, logo na sequência, aí na década de 70, começam os campeonatos e tal, e aí isso vai se intensificando de uma maneira que eu acho que culmina na década de 90, quando, cara, academias de jiu-jitsu faziam força para expulsar os alunos, né? Porque Quando eu comecei. você exatamente, você só ficava ali se você fosse um tremendo casca-grossa. Uhum. E isso fez com que as academias se encolhessem, fez com que os professores, não conseguindo ali ter sucesso nos seus negócios, fossem embora do Brasil e montassem suas academias nos Estados Unidos, principalmente, mas, enfim, foram embora e saíram daqui. Até que a gente começa a entender que a gente precisaria fazer uma metodologia para o grupo, né? Para voltar e resgatar um pouco dessa defesa pessoal. É o que a gente fez na década de 2000, aí, mas que ainda tem bastante campo para a gente progredir nesse sentido quando a gente fala de jiu-jitsu como um todo, né? Eu lembro que quando você começou você se ligou, né, que no que estava acontecendo nesse movimento de um negócio muito esportivo, voltado para competidores, você começou a formatar aquilo lá. Eu estava na academia e você chamou a gente para ensinar fundamentos, que a gente sabia muitas coisas, mas a gente não sabia defesa pessoal direito, né? E eu lembro do Tererê, que era um puta casca-grossa, campeão. Você falou: Tererê, sai dessa gravata. E ele se bateria de qualquer jeito e tal. E eu acho que é um movimento muito importante, porque, que nem você falou, o jiu-jitsu foi virando esporte, mas as pessoas que praticam como esporte e competem é uma minoria. E aí a gente, né, acabou muita gente. O próprio Alex, que é lá aluno, tal, Alex Atala, ele falou: comecei nos anos 90 e saí porque eu não me senti bem. E depois voltou, né? Depois de muitos anos. Né? Como ele, cara, milhares, né? Eu acho que o Uhum. jiu-jitsu expulsou realmente muita gente. Teve nem tudo é perdido, porque existiu aí um crescimento do jiu-jitsu esportivo, Uhum. e o jiu-jitsu esportivo ele não deixa de ser uma importante vitrine para o nosso esporte. Né? Ele Uhum. projeta o esporte, ele fomenta o esporte em diferentes lugares do mundo. Então, esse ponto ele é muito importante. Mas a gente tem que tomar um cuidado, né, Dêmia, para que a gente não estique demais a corda e que o jiu-jitsu não se desconecte completamente da arte marcial. Uhum. E eu sei que tem gente que já vem há algum tempo falando disso, mas muitas pessoas defendem esse resgate contra a evolução. E aí eu não concordo também, porque eu não acho Verdade. que, Uhum. que você deve voltar no tempo. Eu acho que o jiu-jitsu evoluiu num ponto, para você estar vindo aí com o teu curso de defesa pessoal, Uhum. totalmente modernizado pela tua experiência que você adquiriu no combate real. Né? Uhum. Isso não pode. Você não pode amanhã querer fazer uma comparação. Seria até leviano, né, cara? Você fazer uma comparação querendo defender a defesa pessoal que se fazia em 1950. Né? Uhum. Então, assim, as pessoas têm que respeitar a evolução. Só que a gente tem que olhar e falar, cara, a gente não pode perder o fundamento. O garoto que está na competição hoje, que é o campeão, coisa e tal, ele tem que entender que ele faz uma arte marcial. É. Né? Porque é isso que sustenta todos os pilares, né? Sustenta as academias, que, consequentemente, dão possibilidade para o esporte acontecer. Sem as Uhum. academias, não tem esporte. Né? Então, a gente é um organismo só. E as pessoas precisam entender isso, cara, de uma vez por todas, e se ajudarem, entenderem que papel você tem dentro desse organismo e fazer o seu melhor para ajudar o todo. Entendeu? Você sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, hoje eu estava pensando, né, vendo uma entrevista sua, tal, para fazer essa conversa, e eu pensei uma coisa que eu acho que é uma definição que eu achei interessante, que é o seguinte: as pessoas que vão aprender dança, sei lá, uma pessoa vai lá aprender dança, ela vai aprender uma arte. O esporte, a atividade física é uma consequência, né, da dança. Então a pessoa vai aprender a pessoa que vai aprender jiu-jitsu, ela vai aprender uma arte marcial, né, ela vai aprender a se defender. E o esporte é uma consequência. Então,
eu acho que esse entendimento todo professor tem que ter, né? Que você, quando a pessoa chega na sua academia, você vai ensinar uma arte marcial, ensinar ela a se defender, e dali ela vai, né, afunilando a pessoa que quer virar atleta, que quer aprender. Mas pelo menos se ela treinou ali 1 ano na sua academia, 6 meses, o que seja, ela tem que sair apta para se defender. E essa confiança é muito boa para a vida de qualquer pessoa, né? Ela transfere, né? Sem dúvida. Mas o que eu acho, Demi, que acontece, que é a gente falar isso, quem está assistindo a gente, fala assim, realmente tem sentido, tem razão. Uhum. O problema é como é que você efetivamente transforma. Porque você deu o exemplo do tererê, né? Ou de vocês, do grupo de vocês naquela época. Pô, vocês estavam na minha academia, eu tive toda essa formação. Porque eu estava numa época diferente, né? Então eu aprendi jiu-jitsu de uma outra maneira. E a gente teve aquele impacto de falar, nossa, como é que os meus alunos, meus faixas pretas não sabem isso? Né? Então, assim, os professores que aprenderam dessa geração para frente não tiveram nenhum contato quase com a defesa pessoal. Como é que você pode cobrar esse cara dele ensinar? Então, precisa existir um resgate, aí precisa existir uma humildade do professor, falar, cara, eu quero aprender esse jiu-jitsu completo, né? Eu quero poder ensinar e ter uma academia de arte marcial para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar. Né? Então, quando você, sei lá, vai lançar o teu curso, porra, o professor tem que ter humildade, falar, cara, eu não sei essa matéria, eu vou lá estudar, entendeu? E eu vou me completar como professor para eu poder atender mais gente na minha academia, que tem objetivos diferentes. Porque, assim, uma coisa que a gente já enxergou, né, é que se você ficar focado na competição, tem 2 certezas que eu posso te dar. A sua academia vai ser pequena e você não vai ganhar nada. Porque se o teu sonho é ter uma equipe campeã, não é dessa forma. Porque imagina que você vai com quantas pessoas você vai conseguir ter num nível competitivo, né? Aí, cara, aí você vai competir contra a Aliança, contra Atos, contra Gracie Barra, contra Jeff Team. Quer dizer, equipes que entram com 300 atletas. Então, você tem que ter massa crítica. Para ter massa crítica, você tem que ter aula de jiu-jitsu para todo mundo. Então, não adianta você querer focar no high-end sem ter a base. Né? Então, acho que esse é o trabalho que a gente precisa fazer efetivamente com os professores de jiu-jitsu e com as academias em geral. Agora, eu acho que, assim, no fim das contas, a gente está resgatando isso, e também eu acho que o jiu-jitsu, até pela essa consciência muito forte, eu lendo o livro, relendo da família Gracie, e de toda uma comunidade do jiu-jitsu, ele sempre, é engraçado como o judô e o jiu-jitsu brasileiro, eles têm a mesma origem, né, que é o jiu-jitsu Kodokan lá atrás, né? E cada um foi para um caminho totalmente diferente do outro, né? Porque o jiu-jitsu foi sendo desenvolvido como arte marcial mais eficiente, já foi criada tal, e foi mantendo essa base. Isso era a base de tudo. Acho que até as regras do jiu-jitsu são feitas para isso. Então, a montada e as costas valem mais do que uma queda, porque numa luta de verdade, né? Você dá as costas não vale a pena igual no judô, porque numa luta de verdade você vai se dar mal se você der as costas, né? E acho que a maioria das artes marciais, elas acabam virando esporte, né? E o jiu-jitsu, assim, acho que fez um bom trabalho até hoje de conseguir se manter uma arte marcial efetiva, né? E acho que mais com o tempo, assim, se você não resgatar isso e não ficar em cima disso, acho que daqui 10, 20 anos pode ser que vire uma arte marcial como um judô, um taekwondo, que vira um esporte, né? Então, você sabe que a federação, cara, e aí é um mérito do Carlinhos, do Cinema, né, de pessoas que criaram esse projeto, que tocam o projeto até hoje, eles têm uma preocupação de manter o jiu-jitsu como fundamento. Né? Então, se a gente for analisar as regras do campeonato hoje, todo mundo quer mudar a regra o tempo inteiro. Porque, não, porque essa regra é chata, não, porque eu não gosto de ver a luta assim, porque estão os dois puxando de bunda. Tudo que acontece diferente do normal, as pessoas são avessas e querem bloquear. É igual acontece no judô, né? Em outras artes. Sim, e o judô, tá fazendo muito isso, o judô foi cortando. fazendo isso. Então não pode segurar assim, então não pode segurar assado. Foi deixando cada vez mais limitado. Né? Exatamente. O jiu-jitsu tem, por excelência,
ter essa relação com a realidade, né? Uhum. Então, com a luta real. Isso é mérito, muito mérito da família Gracie, que, né, não aceitou, né, fazer lutas marmelada, lutas show. É. Sempre pregaram o jiu-jitsu real, o jiu-jitsu Uhum. eficiente, da luta real, da verdadeira. E isso traz, né, Demi, outros conceitos de honestidade, de bravura, que são elementos que fazem a arte marcial ser uma ferramenta tão importante, né? Uhum. Então, eu acho que a federação ela ainda consegue manter esse ideal. Mas é claro que vai chegando uma hora, cara, que pô, o atleta vai criando tanta coisa para ganhar dentro daquela regra que vai ficando difícil de manter. Então, se a gente não fizer alguma coisa agora, eu acho que o momento agora é realmente um momento muito importante, porque ainda é uma geração que está em atividade, de certa maneira, que detém esse conhecimento. Uhum. Se a gente não criar esse link, não passar esse conhecimento para as próximas gerações, isso vai ser perdido, Uhum. entendeu? E aí você nunca mais consegue linkar a tradição com a evolução, cara. E eu acho que isso seria uma lástima muito grande para o nosso jiu-jitsu, entendeu? Com certeza. E você fala uma coisa, tipo, eu desenvolvendo esse curso, tem um monte de coisa que eu, né, dei umas modificadas, evoluiu. Eu acredito que do mesmo jeito que o jiu-jitsu para MMA evolui, o jiu-jitsu esportivo evolui, a defesa pessoal também, né, pode ter sua evolução. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado como tem defesas, cara, que não tem melhor do que era feita 50 anos atrás. Era tão, os caras criaram uma coisa tão eficiente que tem Sem dúvida. defesas que até você tem que ajustar detalhe, você descobre coisas, você melhora, lógico, né? Igual o jiu-jitsu esportivo, qualquer coisa. Mas é muito impressionante como tem coisas que foram criadas nos anos 50 e que funcionam muito bem até hoje. Inclusive, tem até um exemplo que eu falo. Quando eu fui lutar com o Sônia, eu dava muito seminário, eu dava uma defesa pessoal do cara segurar na gola, te sacudir sem enrolar, aquela Uhum. que você ensinou pra gente, e dar tipo um É, Ashibara, um Taniotoshi de frente, rolando e caindo sim. montado. E aí eu fiz aquilo e eu ensinava, mas falava que eu nunca vou usar isso numa luta, né? Cara, o Sony vem me cinturar, eu enrolo o braço dele, dou uma ajoelhada e faço exatamente. Aí eu fui olhar, eu lembro que o Saulo e o Xande estavam lá, né? Porque o Diego Santos ia lutar. Aí o Saulo ficou no meu corner, que não tinha corner de jiu-jitsu. Ele falou, cara, como é que você fez aquela queda? Eu falei, não sei. Aí eu fui olhar no vídeo. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, isso é defesa pessoal, exatamente, que eu tô ensinando tanto Uhum. isso, e não tem gola para te segurar, não tem nada, mas se Sim, adapta, né? Engraçado isso, né? total. Não, cara, é muito eficiente, né? O jiu-jitsu é muito eficiente. E a gente tem que pensar que, pô, você está levando isso para o maior nível que pode ser, né? Você está dentro Uhum, do UFC usando técnicas de defesa pessoal. Mas a realidade e para o que a defesa pessoal se propõe, cara, é para proteger o indivíduo, né? uhum, O cidadão comum. E qual é a uhum. chance do cara pegar um Chelsone na rua, né? Quer dizer, é tipo zero. Quer dizer, você ter as noções básicas de defesa pessoal realmente te dão uma condição muito diferente de se defender. De ataques leigos, de ataques que podem acontecer com qualquer um a qualquer hora, né? Por isso, é essa que eu acho que é a real importância. Agora, que todas essas técnicas podem se desenvolver para um outro nível, pô, não tem nenhuma dúvida, né? Eu bati um papo com o Pedrinho Valente, que é outro Uhum. defensor especialista em defesa pessoal e tal, e ele estava comentando isso. Falou, cara, a forma como a gente treina a defesa pessoal hoje também evoluiu, né? Então é Claro. muito mais dinâmico, tem muito mais possibilidades, né? E acaba se juntando um pouco com um jiu-jitsu mais moderno. E eu acho que é isso que tem que ser, cara. Todo mundo tem que pegar um pouquinho do que cada coisa tem de bom que tem a ensinar e trazer isso para a nossa realidade. É um pouco da cultura do Hollis, né, cara? Acho que o Hollis, que é a nossa Uhum. árvore, né? Ele tinha essa cabeça assim, de trazer Mente as aberta. coisas mente aberta, trazia técnica de wrestling, de sambo, de judô, botava tudo no arsenal dele, entendeu? Sem essa coisa de, não, isso aqui eu não aprendi no programa, não vou usar. Não, o cara usava Uhum. tudo, né, cara?
Exatamente, cara. Você sabe, tem uma defesa de chute frontal que eu desenvolvi lutando. E hoje em dia eu ensino essa defesa de chute frontal como defesa pessoal do jiu-jitsu. Eu adaptei Sim. ela para mim, ela é meio que do Muay Thai e tal, mas porque eu acho que ela funciona mais do que a defesa original que eu aprendi, que funciona muito bem também. Mas eu acho que, né, então isso. O jiu-jitsu acho que é tão eficiente porque ele vai pegando coisas de tudo que é lugar, não tem esse negócio de não pode isso, não pode aquilo. Desde que você tenha a mente aberta, né? Tudo é jiu-jitsu, né? É, Tudo é. cabe, entendeu? O Pedro Valente, inclusive, é um cara, o Silvio tinha me falado, eu já tinha pensado nele. Eu vou até, acho que eu vou convidar ele também para uma das lives, porque é um cara, é uma Faça referência, isso. né? É, Ele é muito dedicado a isso e ele é um estudioso da história também. É um uhum, papo muito agradável, cara. tá, vou fazer. Ô, Fábio, ouvi uma coisa você falar que eu até anotei, a importância do cara chegar na academia e aprender a defesa pessoal, do negócio dele entender a diferença do instinto para o racional, né? Da reação instintiva para o racional. É, e como ele leva isso para a vida, que eu achei muito legal. E eu lembro de eu treinando, eu entrando de faixa branca para treinar, e eu falar, se o cara montar em mim, eu sair explodindo que nem um louco aqui, não tem como ele segurar, é só ficar com raiva. E aí eu lembro que o cara montou em mim, cara, eu pulava para lá, pulava para cá, acho que eu fiquei meia hora embaixo do cara e não saía. Eu falei, não É. adianta, eu vou ter que descobrir um jeito técnico de sair daqui, porque a A impressão que raiva você tem, definitivamente não é o caminho, né? não adianta, não adianta. Então, Então, eu cara, queria que você falasse isso, a diferença do instinto pro racional, né? eu acho assim, uma das primeiras coisas que o aluno deve aprender quando ele entra na academia obviamente relacionado à defesa pessoal, porque é a única coisa que ele consegue entender. Né? Uhum. E o que faz uma aula ser boa? Claro que a qualidade da sua explicação, que a técnica que você vai mostrar, coisa e tal, isso, obviamente, são componentes importantes. Mas o que define, de fato, se aquela aula é boa ou não, é a compreensão do seu aluno. Né? Se eu te dou uma aula onde você não consegue entender nada do que eu estou falando, por mais que ela esteja tecnicamente correta, essa aula é ruim. Né? O teu Uhum. aluno não conseguiu absorver aquilo que você estava querendo ensinar. Então, o processo tem que começar pela defesa pessoal. E aí, quando você vai para a defesa pessoal, o que é o principal, assim, o que um leigo vai fazer para te agredir? Né? Uhum. Ele só tem o instinto para usar. Uhum. Né? Então, quando as técnicas foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas baseadas nas reações instintivas, porque as reações instintivas elas se repetem. Né? Porque se é instintivo, É um significa que todo padrão. mundo vai fazer, é um padrão. Uhum. Então, quando você cria uma técnica baseada no movimento instintivo, que é você, na verdade, reagir a uma ação instintiva, né? Então, pô, o teu adversário virou de costas, o que eu faço? Eu boto os ganchos e isso é técnica. Mas o fato dele virar de costas é instintivo. É instintivo. Quando alguém está montado em você, e o que você deve ter tentado fazer várias vezes, empurrar o cara para tirar o cara de Uhum. cima de você, É. também é um movimento instintivo. Então tá, o que eu faço agora para ganhar desse movimento instintivo? Eu aplico uma chave de braço. Então as técnicas vão surgindo dessa forma. Os movimentos instintivos também, eles não são tantos, né? Eles são limitados, quer dizer, então as ações ficam muito previsíveis. E aí você Uhum. começa a desenvolver a tua técnica ali baseado nisso. Isso começa a mostrar para o aluno que o processo de reação, independente da situação que você se encontra, precisa ser racionalizado. Né? Quando o aluno está numa situação de dificuldade, ele tem que ter na cabeça dele que a saída instintiva não vai funcionar. Que a Uhum. saída instintiva, na verdade, vai caminhar para a técnica do adversário. E aí, o que isso ensina para ele, né, Demer? Que eu acho que esse talvez seja uma das grandes, um dos grandes benefícios do jiu-jitsu como arte marcial. Ele te ensina a raciocinar e a racionalizar os processos, mesmo sob pressão. E aí, quando você está numa situação de dificuldade, ou de ansiedade, ou de pressão, ou de adrenalina muito alta, você consegue
racionalizar e ver qual é o melhor caminho para você. O que é o racionalizar? Né? O racionalizar é o seguinte, cara, deixa eu escolher qual é a melhor opção e deixa eu analisar as consequências que essa minha ação vai ter. Né? Então, se eu faço isso, o que provavelmente meu adversário vai fazer para combater isso que eu estou tentando fazer? Ele vai fazer A ou B. Bom, se ele fizer A, eu faço X. Se ele fizer B, eu faço Y. E aí você começa a entrar no processo de conexão das técnicas, que seria aí a evolução do jiu-jitsu como a gente entende depois de um tempo de prática. Né? Você enxerga as posições assim, você enxerga as coisas muito antes delas acontecerem. É isso que define quem é o melhor de jiu-jitsu. Né? Quantas jogadas na frente eu consigo pensar? Isso que me faz ser melhor. Então, acho que esse exercício do racional é que é fantástico, né? Para a vida de qualquer um. Né? Você conseguir O racional sob pressão, né? Sob pressão. Né? É o famoso desconforto, ficar confortável no desconforto, né? Eu acho que esse é o maior presente que a gente tem treinando jiu-jitsu, né? Eu falo, tem 4 coisas, eu estava pensando outro dia que eu botei como mais que o tripé, o triângulo que o pessoal usa, eu falei, é um vértice do quadrado. Acho que a primeira é aprender a se defender, que vai te dar confiança para qualquer situação da sua vida. Então, por isso que é tão importante, né? Se aprender a se defender quando você entra na academia, mesmo em situações que não sejam de conflito. A segunda você conseguir ter eu falo meditação em movimento, né? Então você consegue estar presente no momento quando você treina, que é super importante nos dias de hoje, esse negócio de conexão, que é difícil a gente estar conectado no presente. A terceira é isso que a gente falou agora, do negócio do sufoco, né? Do desconforto. E eu acho que a quarta, que também é muito legal, é o negócio da vaidade, né, Fábio? Porque não adianta o cara que entra na academia, ele é muito vaidoso, egocêntrico, ou ele aprende a lidar com isso e fica humilde, ou ele para de treinar, porque ele não vai ter estômago para, se ele for muito vaidoso, para tomar 15 amassos todo o treino, e ele vai tomar, né? Eu acho que, cara, a escola, né, cara, você ter essa vivência de tatame te ensina tanta coisa, né? É difícil até a gente enumerar. A questão do pertencimento, né? Eu acho que é um ponto muito importante nos dias de hoje também, é uma necessidade humana, né? Quando você pensa, o ser humano precisa pertencer, o ser humano é um ser social, ele precisa pertencer a alguma coisa. E você encontra isso nas academias, né? Você encontra isso com os teus parceiros de treino. Essa questão da vaidade, ela pode até ser estendida no sentido de que, cara, o jiu-jitsu vai mostrar quem você é, entendeu? Não dá para você se esconder. A tua característica vai estar ali, cara, escancarada. É muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro. Se você é valente, se você é justo, se você é desonesto, se você trapaceia, se você quer ganhar a qualquer preço, se você é um cara resiliente, tudo isso está ali, assim, todo dia. Né? E por isso que você cria esse tipo de relação, né, cara, de amizade, de respeito, porque você conhece a pessoa de fato, entendeu? A pessoa tá ali para você, cara. Você sabe quem é exatamente, entendeu? Ô, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria começar a fazer em inglês. Você acha melhor eu encerrar e começar de novo ou já ir direto? O que você acha melhor? Pô, você achar. Não sei eu vou fazer assim. Como é que é o pessoal aí que está acompanhando a live, cara, em português, eles vão se incomodar muito, entendeu? Mas eles sabem, já que eu falei 8h30, eu vou começar em inglês. E gringo é pontual, né? Então vamos direto, já troca para o inglês aí. Já troca para o inglês, vamos que vamos. Eu vou encerrar e vou te chamar de novo, pode ser? Pode ser, tá bom. Vou fazer isso, já te chamo, valeu, peraí. Valeu, tchau.